Fala galera, Lucy Diamond aqui e você tá aqui no canal Dopamina Nerd. Pessoal, hoje eu vou fazer um review e vou falar de alguns detalhes que pode ser que você tenha perdido do episódio 6 de WandaVision. Fora isso, tem uma coisa muito interessante, uma não, né? Tem mais de uma coisa muito interessante que eu quero falar com vocês e eu vou falar logo depois da vinheta, bora! Dopaminado, esse vídeo contém spoiler, claro, né? Vou falar do episódio 6. Então, se você não assistiu ainda, salva, volta aqui depois e a gente compara a figurinha, beleza? E pra você que vai continuar, porque quer saber as coisas que eu separei pra falar pra vocês, alguns detalhezinhos bem interessantes, continue a seu próprio risco. Mais uma coisa, se você ainda não é inscrito no canal, pense em se inscrever, porque eu tô fazendo um review de todos os episódios de WandaVision. E também vou começar a fazer, assim que possível, do Falcão e o Soldado Invernal. Fora isso, tem outros vídeos que eu tô preparando que estão bem interessantes, beleza? Bom, recado dado, então bora falar do episódio 6. Bom, pra começar, a gente já vê que esse episódio aqui, ele tá retratando tanto o final, enfim, da década de 90 e também do início dos anos 2000. Fora isso, a gente também percebe que a Wanda e o Visão, eles não tentam nem um pouquinho esconder os seus poderes dos seus filhos, nem do Billy, nem do Tommy, já que a gente vê a Wanda fechando a porta com seus poderes aqui, e aqui a gente vê o Visão atravessando o sofá como se nada estivesse acontecendo. Fora isso, a gente vê o Pietro utilizando seus poderes de super velocidade, coisa que a gente não via desde o final de Ultron. E também aqui nessa introdução, a gente tem uma coisa bem interessante. Ele retrata aqui toda a família que faz parte daquele seriado, e eles colocaram a Agnes também aqui no seriado como parte da família. Fora isso, eles dão um zoom bem rápido aqui na calça dela, que está escrita a palavra Nori. E Nori pode ser traduzido aqui como safada ou danadinha. Então, mais uma dica de que a Agnes não é quem ela parece ser. Ela não é só um puppet, ela não é só um fantoche na mão, ou, no caso, na mente da Wanda. E eu vou falar mais sobre a Agnes daqui a pouco. E como esse episódio aqui, ele fala de Halloween, é o episódio perfeito que a Marvel encontrou para poder dar um fanservice e oferecer aos fãs os uniformes originais dos quadrinhos, né? Então só aqui poderia ser, porque se a gente colocasse esses uniformes aqui como uniforme oficial dos filmes da Marvel, ia ficar bem ridículo, na minha opinião. Aqui também a gente vê o Visão descendo as escadas com o seu uniforme oficial ali de Halloween. E ele tá bem chateado, falando que ele não tinha outro uniforme para usar. Mas uma dica de que ele tá fazendo o que a Wanda quer. E ele tá bem chateado com isso. Tanto é que ele fala que ele não quer ficar com eles no dia de Halloween. Ele não quer ver os meninos pedir doce ou travessura, enfim. E ele decide andar sozinho. A gente consegue ver que ele também tá chateado por mais dois motivos. O primeiro é que na hora que ele se despede da Wanda, ele dá um beijo na bochecha dela. Essa é uma coisa. E a segunda parte é quando o Billy, ele quebra ali a quarta parede e fala com a gente, com a audiência, falando que meus pais, eles estão estranhos um com o outro e tal, né? Ou seja, eles estão meio que brigados por causa disso. E o Visão, ele sabe que tem coisa estranha, enfim, e ele vai andar na cidade. E eu vou falar mais sobre isso também. A gente vê aqui também o Visão, ele andando aqui pela periferia da cidade, ele andando aqui olhando as famílias em Halloween, e ele percebe que as famílias estão bem estranhas, porque elas estão se comportando como zumbis ou como fantoches, enfim. Elas praticamente não se mexem, ou quando se mexem elas fazem movimentos repetitivos, enfim. Mas a gente consegue notar que mesmo elas fazendo esses movimentos repetitivos, elas têm sim emoção, elas têm uma certa consciência. Tanto é que a gente vê essa moça aqui chorando. O problema é que ela não consegue se libertar desse controle mental, enfim, e ela acaba fazendo os movimentos que são necessários, né? A gente também consegue ver que a Wanda, ou quem quer que seja, tá controlando ali sim o movimento da cidade, o movimento das pessoas, só que só quando ela tá por perto, só quando a gente quer ver o que tá acontecendo ali perto dela. Quando é uma coisa longe, ela meio que poupa as energias dela, poupa os poderes dela e deixa o pessoal meio que no modo automático ali, como se fosse um NPC qualquer que tá ali só por tá, só pra fazer volume na série, ou na cidade no caso. E aí a gente vê o Visão tirando aquela fantasia dele, colocando a sua roupa original de Visão do MCU, e ele sobrevoa a cidade num estilo Superman. E aí ele vê
um carro parado numa dada esquina, que eu já vou falar qual que é. Quando ele se aproxima desse carro, ele desce o vôlei na frente do carro. Ou seja, ele perdeu total a vergonha. Não vergonha, né? Mas ele perdeu total aquele negócio tipo, a gente tá mostrando os poderes pra Agnes, isso não pode e tal. Ele mostra mesmo e que se dane. E ali chega perto dela. E o engraçado é que a Agnes, ela não tá igual às outras pessoas da cidade que estão ali paradas. Tanto que o Visão, ele tentou falar com algumas pessoas ali da cidade. Ninguém nem tchum pra ele, nem respondeu, nem que sim, nem que não, nem nada, nem nada. Mas a Agnes, ela tem ali, ela não tá 100% inanimada. Ela dá uma certa resposta. Um pouco estranha, mas ela dá uma certa resposta. Então o Visão acaba tirando ali o controle mental da Agnes. E ela fala com ele, ai meu Deus, você é dos Vingadores, você veio nos salvar. E ele fala assim, nossa, mas o que é? Eu sim, eu sou o Visão. Mas eu não sou. O que é um Vingador? Eu não sei o que é isso. E aí a Agnes dá aquela mega risada de bruxa dela, toda estranha. Começa a rir loucamente. E então o Visão, ele acaba colocando o controle mental, supostamente, de volta na Agnes. E aí ela fala assim, então vizinho, eu vou voltar, pá, pega, liga o carro e vai embora. Ué, se ela fosse um personagem padrão, se ela fosse igual outro cidadão qualquer daquela cidade, assim que ela voltasse ao controle mental, ela não deveria ficar parada? Pois é, isso não acontece. Ela simplesmente liga o carro, pega e vai embora. Isso é muito estranho e eu sei que alguma coisa vai acontecer com essa mulher. Quer dizer, eu sei não, né? Eu tenho pra mim que vai alguma coisa de estranho ou de muito grande acontecer com essa mulher. Ou no finalzinho do episódio 8, ou no finalzinho do episódio 9. E eu tô louca pra ver. Essa cena também mostra pra gente que o Visão, ao falar que ele não sabe o que é um Vingador, que raio que é um Vingador, se é de comer, se é de beber, ele não sabe o que é, mostra pra gente que ele não tem ideia nenhuma de quem ele era, de quem ele foi. Que ele só tem realmente aquela vida, como se ele fosse um novo Visão. Ele não é o Visão que a gente conheceu, que se sacrificou ali pra salvar o universo. Ele é um outro Visão. Agora a gente não sabe se esse Visão, ele é um Visão que perdeu a memória porque a Wanda suprimiu tudo e pronto, ou se ele perdeu a memória devido ao que o Hayward fez com o corpo dele, que desmontou e tudo mais. Vamos descobrir nos próximos episódios. Assim, outra coisa, né? A Agnes, além de dar aquela risada de bruxa dela, ainda fala assim, então, você já está morto, tá bom, querido? Como assim? Você pega e chega pra uma pessoa e fala assim, você tá morta, tá? A pessoa fica espantada, não é isso? Fora isso, ela tenta pintar a Wanda como uma vilã louca, assim, 100% louca, super vilã e que tá fazendo tudo sozinha. E isso já dá pra gente desconfiar, que a Wanda não tá fazendo tudo aquilo sozinha. Ela tá tendo, sim, ajuda. Agora, de quem que ela tá tendo ajuda? Na minha opinião, ela tá tendo ajuda da Agnes e também de um outro demônio, talvez o Mephisto. E eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. A Agnes, ela tava ali parada com o carro nessa dada avenida, Avenida Ellis, que é a mesma avenida que a Wanda fala para os seus filhos não ultrapassarem. Por quê? É ali que tá a barreira da Matrix hexagonal que foi criada naquela cidade. E o Visão tá ali junto com a Agnes. A Agnes vai embora, então ele começa a caminhar para os limites da cidade. E eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco também. Primeiro eu preciso falar de outra coisa antes. Já do lado de fora, a gente vê a Mônica, o Jimmy Woo e também a Darcy conversando ali. E a Mônica fala assim, olha, finalmente recebi uma resposta do meu amigo, engenheiro espacial. Então a gente já tem uma confirmação ali de que esse amigo é um homem, não uma mulher, como algumas pessoas estavam pensando. Então se esse cara vai ajudar a Mônica, e ele já em uma hora ele vai trazer ali o equipamento para ela conseguir atravessar essa Matrix, pode ser que a gente tenha, então, a introdução ao Quarteto Fantástico. Eu já falei sobre isso num vídeo e eu vou deixar aqui nos cards e aqui na descrição para você poder assistir depois, beleza? Bom, voltando. Aí a Darcy pega e fala assim, Mônica, pelo amor de Deus, não entra lá de novo nessa Matrix aí, porque você já entrou 2 vezes e você já teve seu DNA 100% modificado. Vai dar ruim, não entra. E essa é uma dica para falar pra gente que sim, a Mônica está se transformando finalmente na Photon. A gente está vivenciando toda essa origem dela. E a gente pode ver que isso pode realmente estar acontecendo nessa cena aqui. A Darcy, o agente Wu e a Mônica estão ali falando com o Hayward. E aí eles discutem, porque o Hayward ele é totalmente contra
poderosos e super-heróis. Ele pega e manda tirar os 3 ali do perímetro de operações dele e manda eles embora. E aí então eles estão sendo carregados ali como se eles fossem personas não gratas. E então o Jimmy, ele acaba contando assim de ladinho, ele dá uma bisoiada assim, fala assim, tá, dá pra dar uma porrada nos caras aqui, jogar eles no chão e fazer eles desmaiar. E aí ele começa a atacar. E a Mônica acaba seguindo ali o que o Jimmy fez e começa a atacar também. E exatamente nesse ponto aqui, que a Mônica, ela acaba derrubando um guarda aqui, ela faz uma cara que meio de surpresa, do tipo, nossa, eu tô mais forte. Como que isso aconteceu? O que tá acontecendo? E isso pode ser ali uma forma bem sutil de mostrar que a Mônica, ela começou a perceber que ela tá ficando mais forte. E agora a gente vai falar sobre o Pietro. O Pietro, ele tá muito estranho. Ele tá muito estranho mesmo. Ele não tem a personalidade nem do Pietro da Fox e nem do Pietro do MCU. Ele é outra pessoa. Ele tá muito esquisito. E nessa cena aqui, que ele tá andando com a Wanda e com os filhos da Wanda, ele fala exatamente isso daqui, que é muito estranho. Ele fala, Unleash Hell, Demon Spawn. Tradução seria, liberte o inferno, spawn do demônio, ou liberte o inferno, criaturas do demônio. Ou seja, ele tá claramente chamando os filhos da Wanda de criaturas do demônio. Que demônio que a gente conhece, que é bem famoso ali nos quadrinhos e perto da Wanda? É o Mephisto. Engraçado que nos quadrinhos os filhos da Wanda, eles possuem fragmentos do Mephisto. Muito interessante, não é mesmo? Além disso, vamos voltar ali logo no comecinho do episódio, falando ainda de Pietro. Ele meio que convence a Wanda de deixar o Visão e andar sozinho pela cidade. E fala, as crianças precisam de uma figura paterna. Eu ainda tenho o cromossomo XY, ou seja, eu também sou um homem, eu também posso fazer parte de uma figura paterna. Pode ser que essa seja uma dica de que esse Pietro, na verdade, ele não é o Pietro coisíssima nenhuma, mas sim o Mephisto. E também porque ele não faz as coisas que a Wanda quer, então ele tá totalmente fora de caráter, ele dá susto na Wanda, né? Ele é uma influência negativa para os filhos da Wanda, ele controla o que os filhos da Wanda também fala, ou age, ou pensa, né? Coisa que a Wanda não queria. E ele também tá muito interessadinho, na minha opinião, em saber como é que a Wanda criou essa Matrix hexagonal. Não é verdade? Bom, aqui nessa cena dos 4, eles estão andando ali perto do cinema e a gente vê 2 filmes em cartaz. O primeiro é Os Incríveis. Claro que isso é referência à família de pessoas superpoderosas, certo? Então, a Wanda, o Visão e os filhos dela, todos eles possuem poderes. Assim como o Pietro, que na teoria ele é o irmão dela. Mas tá, a gente consegue pensar outra coisa. Ué, você tá falando de uma família que tem superpoderes? Que raio que a Agnes está fazendo ali no meio se na teoria ela é só uma pessoa comum? Porque ela não é, né? Beleza. Um outro filme que a gente também vê aqui em cartaz é o The Parent Trap. Ou, em português, Operação Cupido. Que é um filme que você provavelmente já assistiu. Que é com a Lindsay Lohan pequenininha. Que ela faz ali o papel. Que ela reencontra a sua irmã gêmea depois de vários anos. E isso é uma alusão clara ao reencontro dos irmãos Maximov. E mais um indício de que o Pietro ele não é quem ele mostra ser, ele está muito interessado em saber como que a Wanda criou essa cidade, né? Como que ela criou esse controle mental, esse seriado, enfim. E ela genuinamente diz que ela não tem ideia de como isso foi criado, mas que ela simplesmente se lembra de sentir uma extrema perda e uma extrema solidão, né? Então ela estava sofrendo muito e do nada isso criou. Então ela também não sabe como que isso foi feito. E isso mostra pra gente de que tem mais alguém controlando a narrativa. Não é só a Wanda sozinha. Bom, vamos voltar então lá pro Visão que estava tentando atravessar ali a barreira da cidade. Ele começa a atravessar a barreira com bastante dificuldade, porque ela meio que suga ali pra dentro de volta, né? Mas ele faz bastante força e consegue atravessar. E enquanto ele tá atravessando essa barreira, pedaços do corpo dele são sugados de volta para ali pro hexágono. Só que o interessante é que, apesar de várias partes do corpo dele ser sugada de volta para o hexágono, a joia da mente que está ali presa na testa dele, ela continua intacta. Será que essa é uma dica de que alguém forneceu essa joia da mente para que a Wanda conseguisse reviver o seu marido?
Ou seria essa uma dica de que a Wanda ou outra pessoa, enfim, conseguiu puxar de volta essa joia da mente de uma outra realidade, ou de um outro mundo, ou de outra linha do tempo? É bem curioso, você não acha? Eu acho que a gente vai ter a resposta daqui pra frente. E aí, finalmente, o Billy, o filho da Wanda, ele consegue ali despertar os seus poderes telepáticos e também de telecinese. E ele chega pra mãe dele e fala assim: mãe, deu ruim. O pai tá morrendo, ele tá em apuros. O que eu faço? O que a gente pode fazer? E aí a Wanda pede pra ele se concentrar, tal, ele fala onde que ele tá, e aí ela simplesmente pausa tudo. Ela pausa o rolê todo mundo que tá sendo controlado, que tá ali se movimentando, andando pela cidade, correndo, brincando, ela pausa todo mundo, como se fosse um seriado, um jogo. Ela pausa, então ela começa a expandir ali os limites da cidade. E quando ela expande os limites da cidade, ela vai meio que, entre aspas, engolindo e transformando várias coisas da Operação Militares ali. Então, tendas militares se transformam em tendas de circo, pessoas, né, militares se transformam em palhaços, e a nossa querida Darcy também é engolida. E só que não mostra no que ela se transformou. E eu acho que vai ser bem curioso e bem interessante da gente ver no episódio da semana que vem, no episódio 7, o que a Darcy vai projetar ali dentro daquele hexágono, o que vai acontecer. Será que aqui seria, talvez, no episódio 7, uma oportunidade do Visão entrar em contato com a Darcy, que tá ali próximo dela, tirar o controle mental e aí vai acontecer aquela conversa que vazou? Falando nessa conversa que vazou, se você ainda não viu o vídeo que eu fiz falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards, beleza? Bom, e esses foram os detalhes que eu encontrei nesse episódio 6. E aí, Dopaminado Nerd, o que você achou desse episódio? Você curtiu? Você tá animado pra ver o próximo episódio? Bom, amanhã eu vou fazer aqui um review do trailer do episódio 7 e pode ser que a gente encontre algumas coisas bem interessantes ali, beleza? Eu vou trazer aqui pro canal. Então, se você ainda não é inscrito, pense em se inscrever para você não perder nenhuma novidade, beleza? Obrigado por ter ficado comigo, um beijo e até a próxima. Tchau, fui!